de Jesus. Amém. A minha alegria, a minha gratidão estar aqui nesta noite, mais uma vez, juntamente com meu muito amigo, pastor Jotiel, juntamente com a sua igreja esposa, pastora Valdirene, todos os obreiros e a todos dessa casa. Quero aproveitar o ensejo para parabenizar nosso pastor, juntamente com toda a igreja, por esse 11º aniversário. Eu costumo dizer que o pastor Jotiel é um batalhador, juntamente com a pastora Valdirene. Eu estou pastoreando há 3 anos aproximadamente. Tem hora, viu, que a bênção é grande. A bênção é grande. O pastor está há 11 anos. Eu louvo a Deus pela vida do senhor e de toda a comitiva. Deus deu para o senhor uma gama de obreiros aqui, muito abençoado. Então eu parabenizo aqui. Glória a Deus. 1, 2. Consegue olhar para mim aqui o retorno aqui? Eu parabenizo o pastor Jotiel mais uma vez com toda a comitiva aqui nesta casa. Quero louvar a Deus também pela vida do meu muito amigo, o pastor Washington. Deus abençoe. É um prazer estar aqui juntamente com o senhor, a alegria, juntamente também com a missionária Mayra. Deus abençoe, doutora Mayra. Uma alegria estar aqui com vocês. Quando o pastor Jotiel disse que o senhor seria um dos preletores, eu disse: pastor Jotiel, eu vou estar sentado lá, deixa o pastor Washington pregar. É um amigo que temos que levantar com muita autoridade. E é um prazer sempre ouvir o pastor Washington. Pastor Washington conheci há pouco tempo atrás, mais ou menos aí 5, 6 anos aproximadamente. E desde a primeira vez que eu ouvi, nunca mais saiu do meu coração. E o que me chama a atenção é que ele continua a mesma pessoa, meus irmãos, desde lá de trás, na simplicidade, na humildade. E esse é o sucesso da vida do ministério do pastor Washington. Deus continue te honrando, te abençoando. Se ele prega no civil, está bom. Se ele não prega, está bom. O importante é que está ajudando, está abraçando. E o ministério dele tem crescido a cada dia por esse motivo. Deus seja louvado pela vossa vida. Eu costumo dizer que um dia lá na frente as pedras vão se cruzar. Sei lá, né? Agregado, Jesus sabe. Ele entende. Também quero louvar a Deus pelo vida do pastor Emerson Barreto, que veio de Bauru, está aqui conosco, e Suzano ajudando. Pastor Jotiel, recomendo, sou trazer aqui para pregar. Grande pregador da palavra. Também missionário Félix, também. É assim mesmo, irmão. É tudo ao vivo aqui. Glória a Deus. Missionário Félix, Deus abençoe o senhor. Deus abençoe os nobres obreiros daqui presentes, o pastor Valdirene, enfim, a todos. Também aqui o irmão do pastor Jotiel, que eu esqueço o nome aqui, cantor Gesiel, que é o nosso tesoureiro, né? A bênção é grande, Deus abençoe. Amados, abra comigo a sua Bíblia. Mateus capítulo 16. Louvado seja seu nome, Jesus. No versículo de número 18. Irmãos, eu não vou pregar, vou deixar o pastor Washington pregar. Só quero compartilhar com os irmãos aqui rapidamente um pensamento. O pastor Jotiel disse que eu posso pregar até 10 horas da noite. Glória a Deus. Quem já encontrou, diga: eu já encontrei. Capítulo 16, o versículo de número 18. Glória a Deus. Santo é seu nome. 16 e o versículo de número 18. Glórias a Deus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. 1, 2. Mantenha assim que a nota é 10. Mantenha assim agora. Agora não mexe mais em nada. Tá bom assim. Deixa assim que a bênção é grande. Glória a Deus. Oi? A não ser se aumentar um pouquinho, mas está excelente. Amém? Glória a Deus. Não precisa nem mexer no fundo se não quiser, para não perder aqui a unção. Pois também eu te digo que tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Repita comigo: pois também eu te digo. Pois também eu te digo. Mais uma vez: pois também eu te digo. Pois também eu te digo. Que tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Só quem acredita dá um brado de glória a Deus.
adorando a Deus, sempre adorando a Deus, sempre adorando a Deus. Meus irmãos, eu tenho 22 minutos aqui para compartilhar com os irmãos o texto. É o 11º aniversário da igreja TPB, que tem feito a diferença aqui na cidade de Suzano, no estado de São Paulo e no Brasil, e que Deus venha ampliar e crescer mais e mais. O texto nessa noite foi escrito por Mateus, um escritor judeu, escreveu para os judeus, bem baixinho o fogo. Se o fogo descer, ele sobe, se não descer, ele fica lá embaixo. E quando Mateus ele escreve o seu evangelho, o evangelho do Senhor Jesus segundo Mateus, ele tinha como prioridade de revelar que Jesus Cristo era o Messias prometido, que Jesus Cristo, o Cristo histórico, era aquele mesmo que o profeta Isaías havia feito menção dele aproximadamente 700 anos antes que ele viesse de fato a se encarnar, não reencarnar, encarnar. Jesus se encarnou e não existe reencarnação. Mateus é muito preciso em nos assegurar a estadia de Jesus em Cesareia de Filipe. Quando Jesus aqui vai para essa região, ele chama a sua comitiva ministerial, ele chama Pedro, chama Tiago, chama João, chama André, chama Felipe, chama Bartolomeu, chama Natanael. Eles chamam os seus 12 discípulos que posteriormente serão chamados de apóstolos. E ele chega, eu quero acreditar e quero pensar assim, que ele chega com 3 propósitos básicos. O primeiro propósito de Jesus, estando na região de Cesareia com a sua comitiva, era na realidade de se revelar. Eu digo de se revelar. Jesus queria se revelar de fato quem ele era. O segundo propósito é chamado do propósito de edificar. Eu digo edificar. Jesus queria edificar a sua comitiva ministerial. E o terceiro e último propósito, que aqui eu quero pensar com os irmãos, era o propósito da capacitação. Diga capacitação. Então Jesus chega para se revelar, para edificar e para capacitar. Pastor Antônio Moura, o que foi o propósito, a questão da revelação? Jesus ele chega, ele lança uma pergunta à sua comitiva, ele começa a indagar a sua comitiva ministerial. O que dizem os homens acerca do Filho do Homem? Ele está perguntando acerca o que os homens, os seus contemporâneos pensavam a seu respeito. E os discípulos então começam a relatar ao mestre o que eles ouviam nos bastidores. Dizem por aí que o Senhor deva ser Elias, dizem por aí que o Senhor deva ser João Batista, dizem por aí que o Senhor deva ser um dos profetas. Jesus então percebe que os homens não conseguem chegar a um denominador comum a respeito da sua pessoa, quem de fato ele era. Eles não tinham a resposta, eles não sabiam quem era Jesus. E é por esse motivo que Jesus então ele vai perguntar à sua comitiva ministerial: não quero saber mais o que o conselho de Jerusalém pensou a meu respeito, não quero saber o que os principais sacerdotes, os escribas dos fariseus, os anciãos dos povos, o que os homens pensam ao meu respeito. Quero saber da minha comitiva ministerial, que anda comigo, que convive comigo. Ele vai perguntar: e vós, quem dizeis quem eu sou? Esse pronome vós é a segunda pessoa do plural. Isso quer dizer que Jesus ele não perguntou a João direto, Jesus não perguntou a Bartolomeu, não perguntou a Natanael. Ele fez uma pergunta no contexto geral para a sua comitiva ministerial: e vós, quem dizeis quem eu sou? Os irmãos não vão se assustar. A comitiva de Jesus também não sabia quem era Jesus, não conheciam Jesus. Eles andavam com Jesus, mas não sabiam quem de fato Jesus era. E não é de se assustar. Em pleno século 21 que nós estamos vivenciando, existem pessoas que andam com Jesus, que caminham com Jesus, dormem com Jesus, levantam com Jesus, na hora do café até ora Jesus.
Jesus, na hora do almoço até clama para dar graça por Jesus, mas eles não conhecem a Jesus, não sabem quem de fato Jesus é. Pastor, como entender quem conhece a Jesus e quem não conhece a Jesus? É no momento das adversidades, quando o vento se levanta e vai dizer: para mim já não dá mais, para mim já chega, eu vou abandonar, vou largar o grupo, vou entregar a credencial, vou entregar o cargo, vou entregar a igreja, não dá, para mim não dá mais. Como explicar essa questão? São pessoas que andam com Jesus, mas que não conhecem a Jesus, porque quem conhece a Jesus é diferente. O vento pode assoprar, mas ele está no barco. A doença pode se levantar, mas ele está no barco. Pode levantar a adversidade, mas ele não vai sair do barco, porque ele sabe que Jesus está no barco, e no tempo certo Jesus vai se levantar, ele vai liberar uma palavra, ele vai repreender as enfermidades, vai repreender o vento, vai haver bonança. Deixa eu ver se tem alguém que conhece a Jesus aqui. Já levante a mão e já comece a orar. Quem conhece a Jesus? Quem conhece a Jesus? Levanta a mão para adorar nesta noite. Louvado seja Deus. Eu estou adorando no meio de crentes que conhecem a Jesus. Independente do que você está passando, você vai adorar. Você vem para adorar? Então você vai adorar. Quem vem para adorar? Quem vem para adorar? Quem trouxe a adoração? Só quem conhece a Jesus vai adorar no momento da adversidade. Louvado seja Deus. Se você pode, diga para 2 ou 3 irmãos, diga para ele: eu não vou parar de adorar, porque eu conheço a Jesus. Eu conheço a Jesus. Eu conheço a Jesus. Eu conheço. Mas Jesus queria se revelar, meus irmãos. Jesus queria de fato mostrar quem de fato ele era. Ele queria se revelar. Quando eu olho para o livro do Apocalipse, observamos no capítulo 4 e o versículo número 5, está registrado que diante do trono de Deus estão ardendo-se 7 lâmpadas, nas quais são 7 Espíritos de Deus. Mas o homem, no seu grau de intelecto, no seu grau de conhecimento, não consegue decifrar o que vem a ser o 7 Espírito de Deus. Aí não existe psicologia humana, a ciência que estuda o comportamento. Não existe filosofia humana, a ciência que estuda a ciência. Não existe conhecimentos humanos que vêm decifrar o que vem ser o 7 Espírito de Deus. Mas quando eu e você, um desses pequeninos, começam a orar, a consagrar, a jejuar, que cumpre Mateus capítulo 11 e o versículo número 25, quando o próprio Jesus ele disse: Pai, graças eu te dou, porque ocultastes as coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos teus pequeninos. Você não entendeu? O nosso Deus é o Deus da revelação. Vou repetir. O nosso Deus é o Deus da revelação. Então aumenta a sua glória, porque nada fica encoberto diante desse Deus. Ele traz a tona, ele traz a tona, ele traz a tona. Ele revela quem crê, quem crê, quem crê, quem crê. Pode adorar, já começa adorando a Deus. Quem vem para adorar, quem vem para adorar, quem vem. Ou 7 qualidades que quer dizer a mesma coisa. Foi aí que eu entendi que o Espírito do nosso Deus, ele tem esses 7 qualidades, ou 7 atributos que os homens não têm, que os arcanjos não têm, que os serafins não têm, que os querubins não têm. Uma certa oportunidade eu vi um certo pregador e ele afirmando que ele tem os 7 Espíritos de Deus. Eu fiquei meio preocupado, porque eu não conheço, meus irmãos, alguém que tem o poder de criar, alguém que tem o poder de criar. Somente o nosso Deus ele cria. O homem copia, mas Deus cria. Gênesis capítulo 1, versículo 1: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Não existia nada, mas o nosso Deus ele vai criar. Não existia nada, mas o nosso Deus ele vai arquitetar, porque o nosso Deus é criador e
todas as coisas. O Pai é, o Filho é e o Espírito Santo é. Sim, é verdade. Eles estão desde a fundação, antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que o Espírito do nosso Deus já se movia sobre a face das águas. Olha o Espírito Santo lá no Antigo Testamento. Ele já se movia sobre a face das águas. Pastor, aonde está Jesus? Lá no Antigo Testamento, João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus. Eu não conheço outro que tem o poder de criar, mas o Deus dessa igreja ele cria. É por isso que no Gênesis capítulo 1 e o versículo 3 ele disse: haja luz e houve luz. Capítulo 1, versículo 6 ele disse: haja firmamento e houve firmamento. O céu veio à existência. Capítulo 1, versículo 9 ele diz que debaixo do firmamento, o firmamento se divide entre os mares e a porção seca. Mares chama-se de água, porção seca a terra. Assim, Gênesis 1 e 26. Façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Não tem outro, meus irmãos. Já tentaram inventar, já tentaram criar, a ciência não consegue. Somente que Deus cria, somente Deus cria, somente Deus cria, somente Deus arquiteta. Isso prova que Deus é criador de todas as coisas. Deixa eu aplicar. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite. De uma coisa eu tenho certeza e convicção: você está diante de um Deus que tem o poder de arquitetar, um Deus que tem o poder de criar. Independente do quadro que você esteja vivenciando, ele já está criando uma situação de milagre. Não, você não pegou. Ele já está arquitetando uma situação de vitória. Se tiver dois crentes que creem, que acreditam e que vai sair de baixo, não sou eu. Onde está o outro? Levante a mão e aumenta o volume do glória a Deus nessa. Segundo o Espírito de Deus, que diz no caso a Bíblia que ele é soberano, pastor nosso. O nosso Deus é soberano. Eu não conheço outro Deus que é capaz de abater o Deus dessa igreja. O Deus dessa igreja nunca perdeu parada. Não, você não entendeu? Ele não vai perder parada. Ele não perde, nunca vai perder parada. Porque ele é um Deus soberano. É por isso que a igreja são as meninas dos olhos do nosso Deus. A igreja é a menina dos olhos de Jesus. E quem mexe com você está mexendo com a igreja. E quem mexe com a igreja está mexendo com fogo. E quem mexe com fogo vai se queimar. Vai se queimar. A igreja tem um nome. O nome chama-se Jesus. Cadê aqueles que fazem parte da igreja de Jesus Cristo? Cadê a glória e glorifica? Ele é soberano, ele é soberano, ele é soberano. Terceiro e quarto, o Espírito de Deus diz no caso que ele é fiel, diz no caso que ele é verdadeiro. Se ele é fiel, se ele é verdadeiro, ele não deixa de cumprir as suas promessas. Vou repetir: se a promessa foi Deus que fez da sua vida, pode aguardar o tempo certo, porque vai ter fruto de ação e graça. Não, você não pegou. Se foi Deus que prometeu, pode acreditar, no tempo certo vai chegar a provisão. Quem pega? Eu quero profetizar em nome de Jesus. Ainda esse ano vai ter culto de ação e graça. Quem pega? Vai ter culto de ação e graça. Porque quem prometeu é fiel, quem prometeu é verdadeiro. Não conheço outro, eu não conheço outro. Quinto, sexto, Espírito de Deus diz no caso que ele é onisciente. E se ele é onisciente, ele também é onipotente. O que é um Deus onisciente? É um Deus que enxerga todas as coisas. Deus sabe como você chegou aqui. Deus está vendo o seu interior nessa noite. Deus sabe o que é que você precisa. Ele sabe a sua alma como está nesta noite. É por isso que a Bíblia nos diz: porque a tua palavra é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma, da junta e do espírito, e é apta para discernir pensamentos e intenções dos corações. Somente Deus que consegue ir até a alma, somente Deus que consegue restaurar a alma, somente Deus que consegue
Esse Deus que é onipresente, vou tentar explicar aos irmãos em 1 minuto. Ele consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Por exemplo, esse Deus que é onipresente, esse Espírito Santo agora, para os irmãos entenderem, ele está nos Estados Unidos da América. E lá na América ele está trabalhando, está pulando, ele está operando. Vou repetir, esse Deus que é onipresente agora, ele está no continente europeu. Em todo o continente europeu, o Espírito Santo está trabalhando, está atuando, está operando. Esse mesmo Espírito Santo, que é Deus também, agora está lá na África com o missionário Vladimir. Sim, está na África, está trabalhando, está atuando, está tocando, está dando força, está usando e está levantando para a honra e glória do nome de Jesus. Esse mesmo Espírito Santo também agora, ele está em Santa Catarina trabalhando, ele está no Rio Grande do Sul dando livramento para crente no Rio Grande do Sul, ele está no estado do Paraná trabalhando pelo livramento, ele está no estado do Rio de Janeiro, mas ele também está na sua casa nesse momento. Você está aqui, mas ele está lá cuidando, trabalhando, ele está tocando, ele está agindo e ele está operando. Mas o mesmo Espírito Santo está aqui na escola agora, tocando, ensinando o lugar, tocando na nave embaixo. Quem pode sentir a presença dele? Quem pode sentir a presença dele? Só quem sente agora, só quem sente glorifica. Quem vem para adorar, quem vem para adorar, quem vem para adorar, quem vem para adorar, adore por um minuto, adore por um minuto, adore por um minuto, adore. Chega para cá, quem vem para adorar, 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 então adore, ele está na casa, adore, ele está na casa, meu Pai. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. Vento do Espírito sopra sobre os quatro ventos, sopra, vento do Espírito, sopra. O vento está soprando aqui nesta noite. Quem sente a presença do Espírito agora nesta noite? Estou falando de um Deus que é o onipresente, o Pai é onipresente, o Filho é onipresente e o Espírito Santo é onipresente. Eu vejo então o Espírito Santo, ele vai vir de uma forma, dessa vez, porque o Espírito Santo sempre esteve na terra, mas ele iria voltar. Ele está no seu poder de substantivo, no poder de estar. No poder que está, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas não era a sua era de manifestação. Então ele vinha e ele voltava. Ainda que ele estava aqui na terra, porque ele é Deus, ninguém consegue botar aquilo numa caixinha. Até às vezes a gente ouve algum irmão, algum pastor, até o pastor Eros mesmo, ele falou muito do carro, porque o Espírito é sujeito ao profeta, o Espírito do profeta, Espírito, alma e corpo. E é uma forma de expressão que eu também digo: o Espírito é sujeito ao profeta. Então o profeta, ele tem o poder de predominar sobre esse Espírito. Quando se fala da tricotomia, o Espírito que traz a informação do homem para com Deus. Deus comunica com o homem através do seu Espírito. Tem a alma do alojamento, do sentimento, das emoções, e tem o corpo onde nós sentimos o tato físico. Então vem o Espírito de Deus e comunica com o Espírito do homem. É por isso que o Espírito do profeta é sujeito ao profeta. O profeta tem que saber direitinho a hora que ele vai profetizar, a hora que ele tem que saber, o profeta, quando ele é disciplinado, quando ele é orientado, ele não tem dificuldade. Ele vai então controlar o seu espírito, mas o Espírito de Deus não tem jeito. Não, você não pegou. O Espírito de Deus, se Deus quer falar, acabou. Se Deus quer falar, quando alguém levanta e bate o pé e diz: assim diz o Senhor, acabou. Assim diz o Senhor. Aí não tem pastor Gediel, não tem pastor Moura, não tem pastor Silmar, não tem pastor José Wellington. Quem é que está dizendo é o Senhor? Então fala, Senhor. O Espírito Santo que é Deus. Eu vejo então, ele vai vir mais uma vez sobre a terra, numa missão.
E qual é a missão? Desvendar o mistério que está naquela palestra de Jesus. Isso aqui é forte, mano. Nunca ninguém isso aqui na escola. É a revelação do céu. O Espírito Santo, então, ele vai